Olá, galera do segundo ano, como vocês se encontram? Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 9, Trabalho e Sociedade, trazendo hoje uma discussão sobre o conceito de trabalho que está expresso no nosso capítulo 9. Tá? Então vamos iniciar nossa discussão, ainda com Cândido Portinari a ilustrar as nossas apresentações com o quadro Colhedores de Café, de 1935, tá? E aí começar com a questão motivadora do capítulo. Por que a tecnologia, apesar de aumentar a produtividade, não garante necessariamente melhores condições de vida e de trabalho para a maior parte dos trabalhadores? Por que, na concepção de vocês, isso acontece? E aí eu trago essa matéria da revista Exame, publicada em julho desse ano, onde aponta que o desemprego no Brasil está beirando os 15% e atinge 14 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Tá certo? Então, essa é uma informação importante de como tem sido vivenciado o trabalho no nosso país. Tá? E aí, um outro tensionamento importante é que o indivíduo desempregado, de um modo geral, sofre pressões sociais por não ser considerado bem-sucedido. Vocês concordam com isso? Gera-se uma certa ansiedade ou uma sensação de impotência ou de incompetência por não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Mas será que essa valorização do trabalho que nós temos hoje, né, só diz respeito à sociedade contemporânea? Ou ela já vem aí expressa num passado tanto recente como remoto em relação ao trabalho? Vamos discutir isso no começo do nosso capítulo. Tá? Na história das sociedades ocidentais, nesta que nós nos incluímos, o trabalho foi usado para classificar as pessoas, para hierarquizar as pessoas, certo? A atividade intelectual, isso nós já discutimos em certa medida na disciplina Mundo do Trabalho, né? Ela sempre teve um valor maior do que a atividade braçal, estabelecendo uma hierarquia entre os indivíduos, né? Então, como se a atividade intelectual ela fosse mais importante do que o trabalho braçal. Na Grécia Antiga, por exemplo, o trabalho braçal era associado à escravidão, não é? E os romanos viam os escravos como instrumentos de trabalho. Então, ali na Antiguidade, né, mais próximo da Antiguidade clássica, o trabalho era associado à escravidão. Não é? A elite, de uma certa maneira, ela não trabalhava nos moldes que a gente tem hoje. Certo? Se verificarmos a origem latina da palavra trabalho, como tripalium, né, que é um antigo instrumento de tortura, vamos confirmar o valor negativo atribuído às atividades laborais. Então, o que a gente chama de trabalho nessa época, não é, da Grécia e de Roma, não era visto como algo que dignificasse o homem, como a gente tem hoje essa expressão, certo? Na Idade Média, a sociedade era essencialmente agrária, né? A maioria das pessoas estavam na área rural, né? Não tinha grandes cidades, ou no mais a cidade era um espaço, né, de passagem, né, onde se organizavam ali as feiras, mas que se desmontavam logo. Portanto, possuir terra significava riqueza, tá? Então, possuir terra era algo hierarquicamente superior, né? Além da terra, os senhores feudais detinham o poder político e militar, e quem trabalhava, quem exercia seu ofício, não é, estaria numa escala menor, num status menor, tá? Já na Idade Moderna, o que a gente chama de Idade Moderna, ali depois do Renascimento, né, com as ideias iluministas, o surgimento do capitalismo promoveu transformações profundas nessa perspectiva desfavorável do trabalho. Tá? Então começa a se mudar a referência ao trabalho, no sentido de valorizá-lo como algo importante para a vida das pessoas. Tá? Nas principais economias do mundo ocidental, o trabalho deixou de ser visto como uma atividade repugnante, não é? E se transformou em algo capaz de dignificar o ser humano. Então, essa narrativa ela vai sendo modificada à medida que o capitalismo vai, não é, se fortalecendo, tá? Essa ideia, a burguesia. Então, é importante que o trabalho seja algo que dignifique o homem, que as pessoas desejem realizar.
Tá? E aí o Max Weber, esse sociólogo alemão que a gente já vem discutindo aí, não é, do decorrer do nosso estudo de sociologia, ele vai afirmar que a Igreja Protestante foi que desempenhou esse papel fundamental na transformação do conceito de trabalho, utilizando o que ele chama de ascetismo. Né? O que é isso? É uma vida regrada, não é uma vida que você pouparia o dinheiro e com forte inclinação para o trabalho como caminho para a salvação. Então, o sucesso no trabalho, né, o sucesso nessa experiência, ela estaria coadunada, estaria junto com a ideia de salvação. Tá? E é nesse livro aqui, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, aqui nós temos algumas referências da Reforma Protestante, Lutero, Calvino, entre outros, né, que Max Weber vai desenvolver esse argumento, né, de que a partir daquele momento na Europa o trabalho estava associado à ideia de salvação e era disseminado aí pela referência protestante que tomava, né, parte significativa da Europa. No século XX, mais próximo da gente, né, a sociedade capitalista ocidental intensificou o ritmo da produção industrial. Tá? Então, aquele trabalhador ele também precisaria consumir. Né? Essa foi uma das grandes forças que fez com que o Brasil abolisse, mesmo que sendo o último país, né, o regime escravagista, porque o que era produzido ali na Europa com a reforma industrial, mais especificamente na Inglaterra, tinha que ser dado vazão, né? Tinham que ser vendidos, tinham que ser comprados por pessoas que fossem assalariadas, que tivessem algum tipo de recurso. Então, a crescente demanda por produtos industrializados, característica da sociedade de consumo, essa que nós ainda hoje vivemos, fez com que a produção se acelerasse. Assim como o trabalho, o que alterou drasticamente a vida do trabalhador, considerado ao mesmo tempo uma unidade de produção, não é? Vendendo a sua força de trabalho, e ao mesmo tempo o consumidor, tá? Daquilo que estava sendo produzido. Então, na sociedade contemporânea, essa que a gente vive, o temor do desemprego e a precarização das relações trabalhistas, né, ainda é um terror, né? A gente tem vivenciado isso, é o terror dos trabalhadores e trabalhadoras. A prática da terceirização, né, que a gente vai discutir no próximo slide, e as atividades informais que têm crescido enormemente no Brasil, haja visto as pessoas terem que se prover, né, ter recursos para comprar seus alimentos, para suas necessidades básicas. Tudo isso tem gerado incertezas e inconstância no mundo do trabalho, que tem sido modificado sistematicamente, não é? Com reformas trabalhistas. Inclusive, na aula presencial, a gente está discutindo, né? Vai continuar discutindo sobre a questão da proposta da mini-reforma trabalhista da semana passada. Certo? Depois também a gente vai trazer para as videoaulas. Certo? Então, no Brasil, cresce a taxa de informalidade no mercado de trabalho, né, subindo aí para 40%, então 40% das pessoas que estão trabalhando no Brasil, algo em torno de 34,7 milhões de pessoas, estão na informalidade. Então, elas não têm 13º, elas não têm férias, não têm auxílio-doença caso fiquem doentes, né, não recebem parte da rescisão do FGTS quando rescinde o contrato. Então, são pessoas que estão trabalhando com essa perspectiva. Tem crescido bastante a informalidade no Brasil. E a terceirização é quando a empresa contrata outra para oferecer serviços. Tá? Em que é que isso seria negativo para o trabalhador? Na medida em que ele não se vincula à empresa em que ele trabalha verdadeiramente. Né? Então, fica uma perspectiva precarizada, ele não consegue negociar melhores condições, né? Ele não consegue participar ativamente da dinâmica da empresa, pela razão dele ser vinculado a uma outra empresa que está sendo contratada. Então, esse trabalhador ele fica numa perspectiva mais precarizada. Né? Ele pode ser descartado a qualquer tempo. Certo? Então, por isso que a terceirização ela, gera esse tipo de desconforto, né? de inconstância, o que atrapalha, o que deixa um pouco preocupados os trabalhadores e trabalhadoras que estão contratados sob esse modelo. Embora o conceito de trabalho tenha assumido diferentes significados ao longo da história, a gente viu, né, desde a repugnância ali na antiguidade associado a um trabalho menor, né,
essa atividade sempre foi indispensável na vida das pessoas. A gente sempre teve que trabalhar em alguma medida, talvez não no mesmo formato aqui contemporâneo do trabalho que a gente vivencia aqui, mas precisávamos trabalhar, não é, para gerar recursos, para poder se alimentar, subsistência, né, aquilo que era básico. Tá? É uma atividade indispensável na vida das pessoas, pois é por meio dela que o ser humano cria as condições para a sua sobrevivência. Tranquilo? Essa é uma introdução breve do nosso capítulo. Tá? Eu espero que vocês continuem se cuidando, né, atento e atentas às questões sanitárias. A gente deu um passo em relação ao modelo híbrido. Está sendo uma satisfação encontrar vocês presencialmente, mas a gente precisa continuar se cuidando. Tá? Então, usando a máscara e atento, quando possível, às questões sanitárias. Então, agradeço, tá? E a gente se encontra em breve.